Como é que vocês estão? Tudo certo? A Ana pode ir pelo chat se você não conseguir, tá, Ana? E aí você se comunica aqui pelo chat mesmo. Como é que estão os estudos? Indo? Caminhando? Sim. Ok. O que a gente vai ainda dar alguma matéria, né? Se não me engano, a gente tem 3 aulas de matéria mesmo. Até Oi, professora, desculpa a demora. Ok, oi, Clínger, tudo bem? A gente está Desculpa a começando demora. agora, minha internet está super lenta hoje. Aliás, ela é super lenta. Ela é um vagalume, ela vai e volta. Já reclamei até desistir. Mas, de qualquer maneira, vamos torcer para que tudo fique bem, que ela agora parece que estabilizou, tá? A gente está, na verdade, vai ter mais, se não me engano, são 3 aulas de matéria mesmo, e depois a gente entra em revisão, tá? Aulas de revisão. Logo depois vocês já começam a fazer prova, né? Então, só para vocês ficarem ligados e não deixarem aí os planejamentos acumularem e tal, justamente para aproveitar a semana de revisão para tirar as últimas dúvidas, ver se tem algum ponto aí que ainda precisa ser trabalhado melhor, tá? Ok? Eu acho que são três aulas só que a gente tem, se não me engano. Até lá, tá bom? Então fiquem ligados aí, para que não acumule. Tá? Então hoje a gente, na verdade, entrou agora num novo capítulo, né? Deixa eu ver se agora ele está me deixando passar as páginas. Tá? Oba. Eu ia usar o livro interativo, mas nem vou, porque ele é mais pesado, então eu vou usar o livro igual que vocês têm mesmo, tá bom? O físico. Vamos lá. Então, vocês estão vendo? Estão vendo minha página, né? Hoje a gente começa a ver um novo capítulo, que é o de Está começando ainda. Fundamentos da Evolução Biológica, tá? Então, no planejamento de hoje, você já tem esse capítulo aí explorado. Na verdade, esse assunto a gente fala muito, né? Fala bastante ao longo da formação de vocês. Ainda bem, porque ele é um assunto que cai muito no vestibular, tá? De várias maneiras, explorando os fundamentos da evolução em si, tá? Como, por exemplo, as teorias evolucionistas, né? As teorias da evolução, os pensamentos aí evolucionistas, mas também cai no sentido de adaptação. Então, assim, muitas questões envolvem características adaptativas e você tem que interpretar a situação, né, que é descrita na questão. Então, a evolução biológica, ela é extremamente importante e muito cobrada na prova de vestibular. Quem vai fazer a UERJ, por exemplo, além de toda essa questão de interpretação de uma situação envolvendo os teóricos, né, envolvendo as teorias da evolução, envolvendo Darwin, envolvendo Lamarck, na UERJ, além de você ter questões que mostram a adaptação para você interpretar uma situação, você ainda tem questões que são bem diretas, tá? Algumas questões, por exemplo, que falam sobre o neodarwinismo, tá? Ou teoria sintética, né, da evolução. Tem questões que perguntam para você diretamente se é um processo de convergência ou se é ou uma irradiação. Então, assim, são termos que eu falei para vocês, inclusive na videoaula, tá? Então, acho que foi videoaula, não, acho que foi podcast que eu coloquei dessa vez, se não me engano. Só para dar uma mudada. Mas eu, inclusive, recomendo... Quem já viu o planejamento de hoje? Alguém já viu o planejamento de hoje? Não? Eu vi. Então, o planejamento de hoje, ele tá... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só.
É esse que está na tela, tá? Eu coloquei um podcast só para mudar um pouco e você explorar o seu livro e usar o seu livro em si, tá bom? E aí Eu eu gosto muito de podcast. aconselho você a ouvir o podcast acompanhando essas páginas que estão aqui, página 9 até 15. É justamente sobre o que o podcast fala. E aí você vai olhando as páginas, as imagens que tem ali e tal, e vai ouvindo o podcast. Essa é a minha dica, assim, né? Então eu fiz um novo formato para que você explore o seu livro, tá bom? A gente meio que falou disso no início do ano no revisional, não foi? Falamos um pouco, sim. Entre linhas, assim, a gente falou A sobre gente isso. falou, não falamos acho que tão trabalhado, né? Mas Foi bem passada por cima, assim. A gente isso foi foi. bem falado por cima, até porque a gente veria isso no módulo, né? Uhum. Então, por isso também que não foi tão trabalhado, tá bom? Agora, esse aí é bem explicado, é o seu momento de você mesmo Especializar nisso. tirar suas últimas dúvidas e ter um texto muito mais. Que no revisional é revisional, né? É bem uma revisão por cima. Esse não, esse aí vai trabalhar mesmo. O texto é bem completo, você consegue trabalhar bem isso, tá? Então, só seguindo aqui, para que vocês deem uma olhada no livro e saibam, né, do que se trata. Então, a gente está falando sobre o pensamento evolucionista. Na verdade, você tinha. É, deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Se aumenta um pouquinho, só para a gente chegar aqui na página. Mas, enfim, a gente está falando, né? Você tem aí inicialmente, né, tem uma ideia, né, que é a questão do criacionismo, né, que você tem a ideia de que existe a criação, né, do que já está aqui, o que a gente tem, ele foi criado desta maneira. E aí, contrapondo essa ideia, você tem, então, a ideia evolucionista, que, na verdade, assume, né, e tem a ideia de que os seres vivos eles passam por um processo evolutivo, um processo de transformação ao longo do tempo. E o que a gente está falando, gente, não é uma transformação rápida, né, imediata. Eu preciso disso e vou me transformar. Não é bem assim, né? Então, a gente hoje aceita a ideia evolucionista de Darwin, portanto, a seleção natural, né? É claro que outros pensadores, enfim, outros pesquisadores, né, trabalharam outras ideias. Então, uma delas que a gente discute bastante ao longo aí da formação de vocês são as histórias, são as ideias do Lamarck, né? Lamarck, ele tem uma ideia transformista, assim, na verdade, né? É como se quando o indivíduo necessita de uma determinada estrutura, utiliza muito aquela estrutura se desenvolveria, né? E essa característica passaria para os seus descendentes. A base da ideia lamarquista é essa, né? Então, essa ideia seriam as duas leis básicas aí de Lamarck, né? A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Quando Darwin começa então a questionar a questão evolutiva, ele traz um novo conceito, né? Nesse conceito, você tem como base de que indivíduos carregam características diferentes, né? Pequenas diferenças entre eles, e essas diferenças elas podem favorecer a sobrevivência desse indivíduo ou não, né? Ou tornar essa característica pode tornar um fator desfavorável à sobrevivência. E a partir daí, você tem a seleção de indivíduos mais adaptados, né, portanto, aptos a sobreviver naquele meio, né, se alimentando melhor, se reproduzindo com mais eficiência, e isso, consequentemente, leva à permanência dos seus descendentes com mais facilidade, e essa característica, então, acaba se perpetuando, tá bom? Então, as duas ideias
discutem a questão evolucionista, mas de maneiras diferentes. E aí, então, a gente tem essas duas ideias. No caso do Lamarck, você tem as leis do uso, desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. No caso de Darwin, você tem a questão da seleção natural, né? Baseada nessa ideia de que indivíduos têm diferenças. Essas diferenças podem trazer vantagens ou desvantagens na sobrevivência em um determinado meio. Por isso que, né, a teoria de Darwin é chamada de seleção natural, porque o fator que estaria selecionando os indivíduos seriam fatores ambientais. Então, fatores relacionados ao tipo de alimentação, à eficiência de reprodução, coisas desse tipo, tá? Ficou clara essas duas ideias? Ficou clara a diferença entre elas? Ficou. Beleza. Uma coisa que é muito importante você observar e ter isso mesmo enraizado, essas diferenças, é porque muitas vezes as questões elas trazem situações para você interpretar, né? E às vezes vocês mesmos escrevem e falam, inserem ideias lamarquistas na seleção natural, assim, é um fenômeno. E isso acontece com muita frequência. E muitos de vocês têm dificuldade para analisar essas situações, ok? Eu vou dar antes da gente fechar nosso encontro, eu vou até discutir uma situação com vocês, mas antes disso, eu vou só falar de um outro ramo mais atual, né? Que pegou a ideia darwinista da seleção natural e deu uma outra roupagem, né? Uma outra interpretação por conta mesmo, gente, de informações mais atuais, tá? Porque o que acontece? Darwin, apesar de ter essa ideia, né, trazer essa ideia da seleção natural por observação na viagem que ele fez, né, observando animais com características diferentes e as condições ambientais e tudo mais, Darwin não conseguia ainda, não tinha ferramenta para explicar, por exemplo, por que esses indivíduos tinham essas diferenças iniciais. Então, assim, por que ao longo do tempo você tinha o aparecimento de características diferentes e que eram justamente essas que seriam selecionadas positivamente ou negativamente pelo meio, tá? Ele não tinha essa ferramenta ainda, né? E isso veio, gente, com as ferramentas moleculares. Então, isso veio com o conhecimento do DNA, que a gente acabou de falar e tratar, né? Veio com conhecimento de genética, veio com conhecimento de como as características genéticas são passadas dos pais para os filhos, ou seja, a hereditariedade. Então, as questões moleculares de biologia molecular foram, então, inseridas, né? E completaram essa ideia da seleção natural. Porque, como a gente viu, né, anteriormente, é um material genético que guarda as informações para as características dos indivíduos e alterações nesse material genético pode levar a alterações nessas características. Portanto, esse conceito de mutação, de recombinação que a gente viu no crossing over, né, esses elementos é que vão permitir o aparecimento de características diferentes, que podem trazer vantagens ou desvantagens na sobrevivência. Portanto, esse conceito agora, né, inserido na ideia da seleção natural, recebe um novo nome, que é chamado de teoria sintética da evolução, e alguns trazem como neodarwinismo, tá bom? Justamente porque não chega nem a ser uma releitura, né, mas é uma explicação que na época não existia ferramenta para embasar essa explicação e hoje tem, né? Então, é muito dessa questão que muitas vezes cai na prova. Se não me engano, caiu na prova da UERJ do ano passado, se não me engano, caiu, acho que foi o primeiro exame de qualificação. Não sei se não lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas caiu na UERJ do ano passado e normalmente é cobrado, tá? É com muita frequência mesmo que isso é cobrado. Então, eram esses conceitos que eu gostaria de comentar com vocês.
E aí, pra gente... Aí, tudo bem, gente? Foi? Entendeu? Deu para entender a discussão? Sim. Beleza. E aí, só para a gente fechar o nosso encontro, é que eu só estou procurando, tá, gente? Não sei, lá no final, tá, do capítulo que fala do neodarwinismo, essa parte toda de evidências foi justamente, deixa eu só botar, acho que é 16, se não me engano, a página. Essa parte das evidências foi justamente o que eu comentei com vocês no podcast, tá? Então não deixem de ver que complementa isso que eu estou falando. Eu peguei a parte inicial para a gente falar aqui no Zoom. Essa parte do meio tá lá no podcast e que vale a pena você ver. E a teoria sintética está bem aqui, tá vendo? A teoria sintética da evolução está falando justamente dessas questões de mutação, de variabilidade genética, que permitiria, então, o aparecimento dessas características. Só para você se situar, tá bom? Do que a gente está falando. Então, a gente consegue dar uma fechada boa aí nesse capítulo, tá? Tá aqui, ó, aí recomendação, tá? Então, tá tudo aqui no capítulo de vocês. Aí eu vou aproveitar para a gente falar de uma questão que, inclusive, vai ter a ver um pouquinho com a matéria que a gente vai dar no R22 da sexta-feira, né? Que no R22 da sexta-feira a gente vai começar a trabalhar vírus e bactérias. Então, assim, um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos e a gente inicia com os, né? Primeiro a gente fala um pouco de vírus, né? Que não é propriamente dito, assim, um ser vivo. E bactérias, tá? Então, é isso que eu vou falar. Essa matéria e essa parte que eu vou falar com vocês tem um pouco a ver com o que a gente vai ver sexta-feira. Então, vocês sabem, né? Por exemplo, para você comprar antibiótico na farmácia, você está com uma infecção bacteriana, você precisa de antibiótico. Você não consegue ou não deveria conseguir comprar antibióticos sem uma receita controlada. Vocês já repararam isso? Uhum. Né? Vocês sabem por que isso? Por que você consegue comprar um remédio para dor de cabeça com certa facilidade, certo? E você não consegue comprar um antibiótico? Por quê? Qual o motivo? Alguém já se perguntou isso ou nunca se perguntou isso? Eu tenho uma ideia de que o antibiótico deve, sei lá, tipo, do nome, tipo, anti e bio, tipo, sei lá, eu imaginaria que deve destruir algumas coisas dentro da gente que são importantes, certo? Mas, na verdade, não. O bio aí, o antibiótico, está relacionado com a morte da bactéria em si, tá? Então, é que não deixa de ser um ser vivo, né? Então, na verdade, os antibióticos eles vão ter diferentes mecanismos de ação, mas eles normalmente interferem no funcionamento celular da bactéria, de alguma maneira, né? Eles interferem nessa sobrevivência bacteriana. E por isso que é antibiótico, mas ótima a sua colocação, para a gente esclarecer isso. Por isso que quem fala assim, eu tô com uma gripe aqui e eu vou tomar um antibiótico. Deu ruim. Não, entendeu? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As infecções virais, você não tem, você pode tomar um antirretroviral, como a gente viu, né? Que é específico para a replicação de um vírus. Agora, o antibiótico não serve para o vírus, até porque o vírus não é vivo, ele não é bio, né? O antibiótico é usado para tratamento bacteriano. O que muitas vezes acontece é que você pode ter uma infecção viral que vem associada, né, por conta mesmo de acometimento do organismo, vem associada a uma infecção bacteriana, ok? E aí sim a pessoa entra com um antibiótico. Entendeu o que eu falei? Uhum. Então, porque na verdade ele não está tratando a infecção viral, mas caso ele tenha, por exemplo, ele começou com uma gripe viral, e aí ele evoluiu para um quadro de pneumonia por conta do acometimento do sistema imune, enfim, da pessoa em si, do organismo, por estar mais fragilizado, acabou então ele tendo uma infecção bacteriana associada, ok?
Aí ele entra com antibiótico. Então, a ideia é essa. E a pergunta, né, só para a gente seguir no rumo aqui, era a questão do antibiótico. Por que você precisa ter a receita? Porque, gente, o uso indiscriminado de antibiótico acaba selecionando, pode selecionar bactérias cada vez mais resistentes a esse antibiótico. Ali você está fazendo uma pressão naquele meio, né? Então, imagina o organismo humano como um meio onde você tem a bactéria que está te causando problema, né? Uma infecção bacteriana que está te causando os efeitos, e você toma um antibiótico. Só que você toma um antibiótico em concentrações mais baixas, toma tudo errado, tá? Era para tomar 14 dias, você toma 5, era para tomar de 8 em 8 horas, você toma, cada hora você toma um troço, uma bagunça. A compra do antibiótico sem controle, sem receita, não tem a determinação exata. A pessoa vai lá, compra e toma a hora que ela quer. Não é assim que funciona, né? A receita te dá a orientação de como você deve tomar, ok? Para evitar que dosagens mais baixas desse antibiótico no organismo pode acabar favorecendo, né, que aquelas bactérias que, porventura, têm características ali que são mais, dão certa resistência a esse antibiótico, ou seja, dão certas vantagens para ela se multiplicar, mesmo na presença desse antibiótico, em baixas concentrações, porque a pessoa tomou errado, essas bactérias vão ser selecionadas e elas vão se multiplicar. E com o tempo, né, essa multiplicação, esse aumento dessa população, contendo essa característica, te dá uma população resistente àquele antibiótico em si. Entenderam o que eu falei? Certo? Estão me ouvindo, gente? Que eu acho que caiu. Alô? Estão me ouvindo? Me dá um ok aí. Você fala direito. Alguém pode ver aqui uma citação? Indo, gente. Alô? Gente? Agora deu. Estão ouvindo? Aham. Tá. Então, é porque a conexão está instável, tá? Mas o que a gente estava falando é, se você tem, então, um antibiótico em baixa concentração porque a pessoa tomou errado, essa pressão do meio vai favorecer a multiplicação de bactérias com certa resistência, certo? Que já tinham essa característica por conta de, né, da informação que ela carrega no seu material genético. E elas passam a ser selecionadas, multiplicam mais, e agora você pode ter uma população resistente a esse medicamento. Essa é a grande preocupação. Se você atrela, né, associa a compra do antibiótico com a receita, você minimamente está garantindo que essa pessoa tem informação de como ela deve tomar esse medicamento. E aí você minimiza esses efeitos, né, de seleção aí desses organismos mais resistentes. Então, essa é a ideia. E aí, só para a gente fechar, cuidado na hora de interpretar. Então, eu vou dar duas interpretações. Na interpretação lamarckista dessa situação, você teria bactérias e o antibiótico chegando nesse ambiente, certo? Pela ideia lamarckista, as bactérias se transformariam e adquiririam, né, utilizariam mecanismos para retirada, né, para afastar esse antibiótico. E a utilização recorrente desses mecanismos faria, então, com que elas desenvolvessem, olha aí o transformismo, desenvolvessem essa característica e passassem essas características para os seus descendentes. Ideia lamarckista. Vamos à interpretação darwinista. E juntando já um pouquinho com o neodarwinismo, né? Bactérias possuem material genético suscetíveis a recombinações, a mutações. Então, características genéticas podem levar a bactérias com
características diferentes, certo? A introdução... Estou de volta. Me deem um ok. Me deem um ok, gente. Estão me ouvindo, gente? Alguém me dá um ok? Estão me ouvindo, gente? Gente? Estão me ouvindo, gente? Ai, esse computador. Estão me ouvindo, galera? Me dá um ok aí.